Boa noite, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, vamos direto para as perguntas, porque o nosso tempo agora é mais curto. E eu queria muito saber do senhor essa questão do ensino à distância. Eu aproveitar também para o senhor já responder aí essa questão da balbúrdia e do orçamento, que ficaram pendentes aí no bloco anterior. Sim. E nós temos essa questão do ensino à distância, é uma preocupação muito grande, porque medicina é um curso que não dá para ser à distância, né, ministro? A pessoa tem que fazer residência, tem que conhecer, enfim, é um curso muito técnico para que possa ser feito à distância. Pelo menos é o que a gente ouve de muitos especialistas nessa área. Eu queria que o senhor comentasse como é que está essa questão do ensino à distância e também a questão do orçamento e da balbúrdia. Denise, eu vou responder primeiro o orçamento e a balbúrdia, porque senão vai parecer que eu fugi do outro bloco. Certo, então, vou começar com essa, mas eu volto no ensino à distância, o EAD. Uhum. O orçamento é o seguinte, a gente recebeu um Brasil quebrado, o Brasil está quebrado, o Brasil quebrou, financeiramente o Brasil quebrou. E a gente se deparou com um orçamento que foi aprovado pela gestão anterior. O orçamento desse ano ele é aprovado pelo Congresso e enviado pelo governo anterior, o governo que veio da chapa Dilma Temer. Uhum. E o Congresso que foi eleito anteriormente. Esse agora, o orçamento do ano que vem é o primeiro É o primeiro Jair desse Bolsonaro. governo. Então, o que acontece? Esse LDO já... Uhum. O orçamento passado, ele prevê um tanto de arrecadação baseado num certo crescimento econômico. Cresce mais, arrecada mais. Cresce menos, arrecada menos. Vende mais automóvel, arrecada mais. E o que acontece? O crescimento que estava lá, projetado, era 2,5%. E não veio 2,5% de crescimento. A arrecadação veio decepcionando mês a mês. E o que aconteceu? O Brasil ele não quebrou porque ele tem um aparato institucional melhor do que outros países da região que estão numa situação muito mais triste. A gente tem, bem ou mal, um Banco Central, uma certa autonomia, claro, que mesmo com as ingerências da Dilma, a inflação foi a 12%, mas ela não foi embora. E a gente tem também a lei de responsabilidade fiscal, que é muito boa, é muito positiva, foi uma grande conquista. Mas ela determina que quando a receita não aparece como projetada, você tem que contingenciar a despesa. Se a arrecadação depois voltar, você pode gastar o que havia sido programado anteriormente. Então, no começo do ano, o que aconteceu? A receita veio decepcionando. E a lei obriga que a gente contingencie. Não só a educação, bloquear os recursos, tudo, em todas as áreas. Todos os ministérios foram contingenciados. Na época, eu falei várias vezes, é um contingenciamento. Aí eu falava assim, eu como economista, falei isso no plenário do Congresso, eu como economista aqui, de vida, de vivência, profissional disso, meu prognóstico é, passando a Previdência, vai ter um alento, as pessoas vão voltar a acreditar no Brasil, o risco de quebrar o Brasil diminui, volta-se a consumir, volta-se a investir e a arrecadação sobe. Então, por volta de setembro, acho que vai ser descontingenciado. Uma parte do que foi contingenciado. E eu repito todo o meu prognóstico. Tudo que eu falei lá atrás, eu repito agora. Agora, quem está falando isso não é o ministro. Estou falando aqui o Abraão. Acho que a arrecadação está vindo bem, acho que as coisas estão melhorando. E se cair um meteoro em Brasília e destruir Brasília? Isso tudo que eu falei deixa de existir. E se tiver uma peste negra misturada com H1N1? Tudo que eu falei deixa de existir. Em relação à balbúrdia? A balbúrdia, eu me expressei. Eu sou uma pessoa que estava sentado na poltrona do telespectador há um ano e meio atrás. E o meu português, apesar de falarem que eu, falam que eu sou burro, acho que eu não sou burro. É a primeira vez que eu estou sendo acusado de burro na minha vida. Mas eu me expresso. Quando eu vejo a situação ali, eu vejo as fotos. Como é que você descreve certas fotos que todo mundo vê? Beleza, maravilha, mega organização, que orgulho que eu tenho de pagar imposto e ver esse tipo de coisa. Não, é balbúrdia. E aí causou uma celeuma, porque até então falar que as universidades federais do Brasil têm que entregar mais do que elas estão entregando, porque elas recebem muito recurso, nossa, é um dogma. Falar que o Paulo Freire não é a pessoa mais maravilhosa do mundo, é um dogma. Isso está pacificado agora? Eu cheguei a falar que o mural em frente ao MEC tem um mosaico. Mosaico. Era feio.
Aí, não, como você usa, é maravilhoso. Pô, mas vai dar uma olhada lá para ver se não é feio. É feio pra dedéu. Entendeu? E, pô, eu não posso falar que é feio, que o Paulo Freire é feio. Eu não posso falar, é tão errado assim. Pô, eu sou um ser humano. Eu continuo usando banheiro exatamente como eu usava. E lavo a mão depois. E a relação com os reitores, ministro? Bom, a gente tem uma boa relação com a maior parte deles, por incrível que pareça. É que quem fala mais, aparece mais. Ministro, o ensino à distância. Está respondido, Balbúrdio, conscienciamente? Responde tá direitinho? Respondeu. Respondeu, ministro, respondeu. Eu sou tão bravo quanto o pessoal fala que eu sou? Não. Mas o senhor realmente, é mais direto. Firme, mais firme nas suas posturas. Sim, mas o ensino à distância. O ensino à distância é o futuro. É o futuro. Evidentemente, você não tem como fazer ensino à distância medicina, não dá, né? enfermagem, de veterinária. Você tem que ter uma aula prática disso. A gente está tendo resultados muito, muito positivos do ensino à distância técnico. Aonde? O jovem vem 1 ou 2 vezes por semana para ter aula no laboratório, nos institutos federais, porque tem instituto federal já existem vários casos desse. E o custo cai pela metade. Desistência também cai muito, porque, por exemplo, pega no ensino à distância na área do agronegócio, pô, faz toda a diferença. Esse jovem ir 1 ou 2 vezes, ou a pessoa ir 1 ou 2 vezes por semana ao laboratório, faz a aula prática e tem ensino à distância. Agora, ministro, não é boa essa convivência entre os alunos, essa convivência universitária, que o ensino à distância ele tira isso um pouco, né? Essa convivência em sala de aula, tá ali olho no olho, nada substitui o olho no olho, assim. Então, essa presença, ver como é que o aluno se comporta, né? Porque não é só a letra, os advogados falam muito isso, a letra fria da lei. Na educação não é só a letra fria da lei, né? É preciso, esse contato pessoal é importante. E o ensino à distância tira um pouco isso, não é verdade? Pelo menos eu já ouvi muita gente aí reclamando que, olha, não dá para ser assim também, vamos ter um equilíbrio. Posso contar? Pode. Eu, particularmente, sou como o Roberto Carlos. Eu sou um romântico. Então, fala assim, você gosta de dar aula? Gosto. Presencial, sim. É isso que me atraiu para ser professor de uma federal? Sim. Eu não tenho dedicação exclusiva, então meu salário é em torno de R$5.000. Lá em Osasco, eu quero dar aula para o cara assim, classe média baixa, duro, que eu consigo fazer a diferença na vida dele. Eu tenho um prazer que eu tenho em dar aula presencial física, preparo as minhas aulas e tal. Isso é o lado romântico. Eu gosto de usar relógio eletrônico? Não, acho horroroso. Eu gosto de usar relógio mecânico, automático, antigo. Por quê? Porque eu sou um romântico. A característica do romântico, eu tenho algum desconforto com a modernidade, mas eu não sou obtuso. A gente não tem como fugir do futuro. E o futuro é educação à distância. Por quê? Porque melhor que seja a minha aula, hoje eu consigo ter uma aula inteirinha com Milton Friedman. E entre assistir a aula do Abraão presencial e assistir a aula do Milton Friedman, você pode até vir assistir a minha aula. E o pessoal tentou. Eu dava aula para 10% do campus, a minha sala era lotada, eu liberava para quem fosse, dava aula para 400 alunos por semestre, lotado, fila de espera. Sim, tudo Mas deixa bem, eu terminar. pode fugir. Então, foram lá, foi um monte de jornaleco lá ver se eu era mau professor. Não teve um aluno para falar mal de mim como professor, Mas se você falar assim, hoje você, pela internet, você tem gravado aulas maravilhosas, maravilhosas. E a tecnologia está indo para um lado absurdo. Então, fala assim, e o cinema mudo? Não tem o romantismo de ver um filme do Charlie Chaplin? Tem. E o cinema... Tem. Mas já era. O futuro é muito atraente. É covardia. Mas não dá para fazer um equilíbrio aí nessa questão? Então, quem vai determinar isso não sou eu, é a humanidade. Agora, o meu trabalho, isso aqui é importante, Zé Maria. O meu trabalho aqui, e eu vou ficar muito satisfeito se eu simplesmente, uma parte já que está me dando muita satisfação, trazer a verdade à tona. Está aqui, vamos olhar os números, parar de papo furado, vamos ver os números. Está aqui, mostra aqui. Ou quando vem os reitores e falam, está faltando dinheiro, fala no plenário, traz os números, põe na tela aqui e vamos ver. Se não tem problema nenhum, abre todos os números, põe na tela e a gente discute aberto. Ministro, então, assim, só o fato de trazer o debate já é. E o que eu quero fazer é simplesmente dar um avanço muito básico. Assim,
Hoje, metade das crianças brasileiras na terceira série não é que não sabe ler um texto, não sabe ler casa. É analfabeta total. Então, assim, o nosso desafio é muito mais básico. Desculpa, Zé Maria. Não, tudo bem. Um meio termo que eu vejo aí, ensino à distância, que já está em vários cursos, inclusive cursos preparatórios, que é aquela estratégia de montar um auditório em cada capital, né, em cada cidade de porte médio, e a aula ser ao vivo, né, quase presencial, porque é a intercomunicação, e esse seria o meio termo entre o ensino à distância. Mas eu queria voltar aqui nos números. A gente falou muito de números, mas o senhor, já em outras oportunidades, eu tive a oportunidade de acompanhar a comparação, o custo de um aluno em uma universidade privada e boa, não é qualquer uma, privada e boa, e privada pública. Por que essa diferença? Porque você tem, primeiro... Primeiro dê os números, o senhor se lembra? Hoje está indo para R$40 mil por ano um aluno numa universidade federal dentro da sala de aula. Qualquer que seja o curso? Na média. 40 mil ano. R$40 mil por ano custa um aluno na média dentro de uma universidade federal. Perfeito. Só que quando você olha o custo, você não quer saber do produto na linha de montagem. Quanto custa um Toyota? Eu quero saber do Toyota pronto. Entendi. Um ar-condicionado, um câmbio, tudo pronto. Eu não quero saber se metade dos carros rolaram para fora. Quanto custa? Ah, não. O meu custo na sala de aula é 40 mil, mas metade abandona. Só metade dos alunos nas federais, em que setores? Menos da metade. Principalmente nos de humanas. Metade? Nos de humanas, muito mais que a metade. Assim, metade mas geral, abandonam? média. Então, por exemplo, em medicina... Abandonam mesmo? Medicina é menos de 10%. Engenharia diz que chega a 60%. Não é tão alto assim. Engenharia é de 20%, 30%. Não costuma ser tão alto. Mas hoje não existe compromisso nenhum de você chegar para o diretor e para o professor e falar: como é que você reprovou 90% da tua classe? O senhor falou que tem Por essa que o seu curso não está todo estruturado e concatenado? Eu tive a oportunidade de estudar numa universidade chinesa, Chinese University of Hong Kong, numa universidade holandesa, que é Erasmus, que fica em Roterdã, na Chapel Hill, que é a Universidade da Carolina do Norte dos Estados Unidos, na Tec Monterrey, que é no México, na FGV aqui e na USP. Só universidade top. Assim, universidade com algum compromisso, você não pode reprovar 90% dos alunos, você não pode chegar para dar aula E na sem estar área preparado. privada, qual é a comparação? Então, esse aluno que custa 40 mil na sala de aula, mas mais da metade desiste, e fica em média 6 anos e meio para se formar, ele custa 450 mil reais. Um aluno no FGV ou na FIA custa 250, 200 mil, menos da metade. E são as melhores em administração. Mas se você pegar outras universidades, o custo também ele é bem mais baixo. E esses 450 mil por diploma pendurado na parede, que é o que custa, varia de universidade para universidade. Tem universidade que é 750, 800 mil por diploma. Por quê? Porque a relação professor-aluno é de 12. Tem 12 alunos por professor. Eu dava aula para um auditório cheio, mas tem professor que não dá aula para ninguém. Ministro, não tem controle. Eu sei de um curso de dança aqui em Brasília, num instituto, que até hoje formou 9 alunos. Viu? E eu conheço um curso de Direito Federal que está pagando salário para professor já tem uns 4 anos e não está autorizado pelo MEC e, melhor dos cenários, vai ter a primeira turma no ano de 2022. Isso aí o senhor já cortou? Não. As universidades têm autonomia. Autonomia universitária. Então, o que acontece? E é uma montanha. Denise, assim, é um indivíduo, um CPF, é o Abrãozinho com a sua BIC, contra grandes corporações. Quem me cercou lá em Santarém não foi índio vagabundo, foi vagabundo de cocar que estava sendo pago pela Fundação Ford. Foi organizada aquela Você está falando de um constrangimento, o ministro foi constrangido, estava com a família, inclusive. Criança pequena. Uma neta, né? Não, neta não, que eu não sou tão velho assim. Eu tenho neta. Agora ministro, em relação a essa questão... foi abaixo da linha da cintura, pô. Mas, ministro, enfim... em relação a essa questão de pagamento das universidades... É importante as pessoas entenderem. É Abrãozinho com a sua BIC e o seu CPF contra partidos, sindicatos. Eu acho que já chegou em 60 o número de processos. Eles fazem uma militância
judicial aí contra mim para me assustar, me apavorar, vou arrancar o teu patrimônio, vou te destruir, ameaça. E você tem uma pilha de malfeitos que foi construída ao longo de 30 anos, eu com a minha canetinha. Todo dia a gente está tirando, todo dia a gente está limpando. Mas assim, por quê? Porque, pô, assim, eu até brinco. Pô, depois de 16 anos, o Fernando Henrique é de esquerda, não é de direita, e depois veio 16 anos de PT. Se tivesse PT na época do faraó, ia ter a praga. E eu vos enviarei o PT para vos governar, e pô, não ia sobrar nem Rio Nilo, o Rio Nilo ia secar. Para encerrar, em relação ao pagamento dos alunos pagarem mensalidade nas universidades federais. Eu sou contra. Por quê? Veja, eu acabei de falar. Então, se você tem dinheiro, um curso na FIA, que é a melhor privada, ou na FGV, você vai gastar da primeira mensalidade até a última R$250 mil. Então você faz parte daquele grupo de 10%, não é mais do que 10% dos alunos, que tem condição de pagar, sua família tem condição de pagar uma universidade federal. 10%. Aí você chega, seu filho entrou numa federal. Em administração, por exemplo, mas pode ser engenharia, pode ser qualquer outro curso. Em engenharia, vai fazer uma federal e tem o do Mackenzie, que é engenharia também, tão boa quanto. Entre pagar R$450 mil para fazer uma federal ou pagar R$250 mil para fazer uma FGV ou uma FIA, você vai falar o quê? Qual que você vai pagar? É lógico. Entre pagar engenharia qualidade igual numa universidade federal ou pagar uma engenharia no Mackenzie, vai pagar onde? Metade do preço. É lógico. Então, assim, objetivamente falando... Não dá para ser mercado a instituição. Primeiro, a gente precisa salvar as federais. É importante dizer, eu não quero privatizar, eu não quero acabar com as federais. A gente está chegando muito perto do momento que a gente vai discutir acabar com as federais. O custo das federais sobe 8% ao ano acima da inflação. E é um crescimento vegetativo, não é aumento salarial, né? A hora que as pessoas... Veja, eu não recebo críticas do centro para a direita. Porque eu acabei me tornando aí, com o meu jeitinho, um cara que todo mundo sabe que eu quero resolver as coisas. E estou fazendo o meu melhor. E, bota alguém no lugar para aguentar a bronca que eu estou aguentando. Eu recebo críticas do centro à esquerda. Do centro à direita eu não recebo. Mas tem uma turma que não é pequena à direita, fala abertamente. Abrão, tem que privatizar. Abrão... Isso o senhor não vai fazer? Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que ter universidade federal, pública. Com certeza. Como centros de pesquisa e de excelência. E tem que entregar o resultado de volta para a sociedade. Não é Torre de Marfim. As universidades não são dos alunos, as universidades não são dos professores nem dos técnicos. As universidades são propriedade dos brasileiros que pagam imposto duro para mantê-las. Elas têm que devolver, sim, em pesquisa e em formação de uma elite intelectual preparada, não doutrinada, que vai aumentar a produtividade e devolver mais impostos para gerações futuras e não ficar fazendo, né, balbúrdia. Olha, o Frente a Frente de hoje teve um debate muito interessante aqui nessa mesa redonda, essa conversa. Queria agradecer muito ao ministro Abraham Weintraub. Ministro, eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida e a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Denise, muito boa noite. Obrigado. Zé Maria, obrigado, ministro, por ter aceito o nosso convite e obrigada para você que nos assistiu. Pois é. E olha, a gente toda quarta-feira está aqui exatamente falando diretamente de Brasília, da vida política e do que muda e o que não muda na sua vida. Muito obrigado, viu? Muito boa noite. Até mais. Um assunto